Efésios 1, apenas o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, é quase uma truculência nós lermos apenas esse versículo, não é? Porque na verdade o parágrafo inteiro, para dar todo o conteúdo que Paulo traz para nós, ele começa no versículo 3, e se você usa a versão atualizada, você vai perceber que não existe ponto até o versículo 14. É um parágrafo só, é uma leitura só até o versículo 14. Os originais gregos também têm essa mesma construção. É um único parágrafo. Algumas outras versões, para facilitar, quem sabe, a nossa respiração, coloca ponto em alguns lugares. Mas, na verdade, não existe ponto em todo esse texto. Então, nós estamos pegando apenas uma parte do texto e não compreendendo ou não lendo todos os adjuntos que precisam para uma compreensão completa daquilo que Paulo propõe. Mas queremos ir por partes aqui, compreendendo devagar a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quanto tempo de culto você devota a Deus por semana? Semana tem 168 horas. Quanto tempo de culto você, de fato, devota ao Senhor? Irmãos, eu quero deixar essa pergunta no ar e espero que durante o transcurso da nossa reflexão nós possamos pensar um pouco nisso. A epístola de Paulo aos Efésios, mais uma vez, ela vai se referir a Paulo como aquele que teve o privilégio, que teve o chamado do Senhor para ser o ministro do Evangelho, o ministro da graça de Cristo aos outros. E em consequência desse ministério que Paulo abraçou de uma maneira tão tremenda, tão impactante, tão envolvente, ele devotou, melhor dizendo, toda a sua vida, entregou a sua vida a esse ministério. Para Paulo não tinha tempo ruim, para Paulo não tinha perigos que o cercassem, para Paulo não tinha nada que dissesse para ele, não faça, não vá e não pregue, a menos que fosse o Espírito Santo. Aconteceu isso por 2 vezes no ministério de Paulo, ele querendo ir para tal lugar, e o Espírito disse, não, você não vai para lá, vai para outro lugar. Mas mesmo irmãos, em situações de risco para Paulo, dizia, Paulo não vá. Não tinha problema para Paulo. Ele determinou na sua vida, pelo chamado de Deus, ser esse ministro. E em consequência desse ministério, Paulo foi preso. Está Paulo agora, enquanto escreve essa carta, preso na prisão de Roma. E por causa dessa prisão, ele se comove com as outras igrejas da região, especialmente as regiões da Ásia, e ele escreve cartas a essas igrejas, estimulando, fortalecendo, animando e trazendo um conteúdo maior para aqueles irmãos viverem o Evangelho, viverem um culto como cantamos, em espírito e em verdade. É mais ou menos o ano 60, 61, talvez no máximo começo do ano 62 da era cristã, quando Paulo escreve esta carta. Então, à luz dessa relação rápida, eu quero compartilhar conosco, nesse texto de hoje, a nossa meditação com esse tema que faz parte do próprio texto, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero colocar aqui, meus irmãos, algumas proposições, e a primeira delas, ganhada de brinde do nosso irmão, Dr. Martin Lloyd Jones, eu pego a expressão que ele coloca ali no seu comentário e apresento aqui a primeira proposição nossa, que a percepção da verdade concernente à nossa redenção sempre leva ao louvor do nosso Deus. Aquela pessoa que verdadeiramente compreendeu, pela ação do Espírito Santo, pela luz da palavra, que ele foi salvo pela graça de Deus, ele não tem uma outra alternativa na vida a não ser glorificar a Deus. Ele não tem uma outra alternativa na vida a não ser viver em função da glória de Deus. Aquele que realmente acordou para a vida, foi despertado pelo Espírito Santo, foi ressuscitado para uma nova vida, foi feito um novo homem em Cristo Jesus. A vida dessa pessoa vai ser para a glória de Deus. A vida dessa pessoa vai ser para cantar louvores, para bendizer o seu nome, vai ser para falar bem do Senhor para outras pessoas.
Lembra-se do texto lá de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos geração eleita, povo escolhido, separado por Deus, a fim de proclamar as maravilhas desse Deus, os atributos desse Deus, as qualidades desse Deus, o ser desse Deus, o amor desse Deus. Nós somos chamados para isso. Tem uma canção do grupo Logo, salvo engano, é de autoria do Paulo César, que ele fala que é impossível qualquer homem, em qualquer lugar, qualquer homem ou mulher, em qualquer lugar que for, é impossível que esse tal crente fique escondido. Se lá no seu trabalho ninguém sabe que você é cristão, se lá na sua família você é um crente agente secreto, se lá no contexto da sua faculdade ou dos seus estudos você não deixa transparecer que você crê em Cristo Jesus, eu tenho dúvidas da sua fé. Eu tenho dúvidas da sua chamada conversão a Cristo, porque aquele que realmente é convertido a Cristo Jesus, ele deixa transparecer. É o que Jesus disse, é impossível, se você tem uma lâmpada e colocá-la num lugar alto, é impossível que essa lâmpada não seja vista. E Jesus usa ali a ideia da cidade construída no monte, é impossível que essa cidade não seja vista. E olha que naquela época nós não tínhamos as lâmpadas que temos hoje. Era lamparina, era luzinha de candeeiro, era luzinha de candeia, à base de óleo, de mamona ou de qualquer outra coisa. Luzinhas tênues, luzinhas fracas, mas na conjuntura de todas as luzes das casas, uma cidade construída em lugar alto, ela vai ser vista, ela vai ser percebida, porque ela irradia luz. Assim o cristão, ele é percebido. Não dá para esconder um crente. Se realmente nós somos cristãos, em alguma medida, em algum lugar, isso transparece. Caso contrário, a nossa fé é duvidosa. Então, queridos irmãos, depois de falar da graça e da paz, se você voltar para o versículo 2, Paulo falará aqui, graça a vós outros e paz. Essa graça e paz denota exatamente essa ação salvadora de Deus em Cristo Jesus a favor do pecador, e aquele que é alcançado por Deus é transformado. Depois de falar disso nessas palavras tão iniciais, Paulo vai dizer então que nós devemos bendizer a Deus. Versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte: se verdadeiramente captarmos o que significa graça e paz, não poderemos deixar de louvar a Deus. Se nós entendermos o que realmente significa a graça de Deus a nosso favor e a paz que Deus traz a nós, porque inimigos éramos, porque inimigos somos de Deus, a não ser que a graça nos alcance. Todo ser humano nasce inimizado de Deus. Todo ser humano nasce numa condição de perdido e morto. Todo ser humano nasce numa condição hostil a Deus. E se não é Deus vir ao nosso encontro e trazer com a sua graça a vida ao nosso coração, nós jamais teríamos paz com Deus. Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos, que somos por causa disto salvos da ira de Deus. Perdição eterna é estar debaixo da ira de Deus. Salvação eterna é ter sido salvo da ira de Deus. Então você não é salvo do pecado, você não é salvo da sua vida ignóbil, você não é salvo de um comportamento errado, você não é salvo de práticas erradas, você é salvo da ira de Deus. A transformação que acontece é em função da glória de Deus na sua vida, mas o cristão, ele é salvo da ira de Deus. Caso ele não seja salvo, ele vai sofrer a ira de Deus. Eu sempre repito aqui, João 3,36. Lembra do texto? Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Deus é um Deus irado contra o pecador. Deus é um Deus irado contra o homem no seu estado de pecado, e se ele não for salvo em Cristo Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. A perdição eterna, o inferno eterno, é justamente o indivíduo estar lá, naquele lugar, naquela condição, naquela situação de vida, sofrendo a ira de Deus sobre ele o tempo todo. Então aquele que realmente
captou essa verdade, compreendeu essa verdade, meus irmãos, ele tem que louvar a Deus. Ele tem que glorificar o Senhor, ele tem que proclamar o nome desse Deus, ele tem que anunciar esse Deus para os outros, porque é a coisa mais maravilhosa da vida, a salvação. O apóstolo Paulo começa aqui com uma tremenda expressão de louvor e aclamação. A primeira frase, bendito o Deus. Você pode colocar o verbo ser aí do lado para te ajudar. Bendito seja esse Deus maravilhoso. Bendito seja esse ser maravilhoso que se importou comigo na minha condição de perdido, na minha condição de pecador e me trouxe vida. Se olharmos para a carta de Paulo, essa epístola toda, e para as outras cartas também, você vai perceber que essa é uma nota presente, essa é uma nota reticente, essa é uma nota que se repete nas cartas de Paulo o tempo todo. A gratidão. Se você fizer esse exercício, faça lá em casa para não perder tempo aqui, mas no início de cada carta, Paulo exalta a Deus, Paulo glorifica a Deus, Paulo agradece a Deus pela bênção da salvação, pela bênção da vida eterna. A primeira coisa que tem que tomar conta do nosso coração, e a primeira coisa que aparece no coração de Paulo aqui, é justamente isto, essa expressão de louvor, de ação de graças, de glorificação ao Senhor. Bendito o Deus e Pai. Esse adjetivo, bendito, eulogeos, lá no grego, eulogetos, lá no grego, significa exatamente isso, digno de louvor. Bendito seja, digno de ser louvado. A forma verbal dessa palavra, ela expressa, é aquele que abençoa. Então, digno de louvor é o bendito, mas aquele que faz a bênção, aquele que abençoa, é aquele que bendiz, aquele que fala bem, aquele que proclama, aquele que exalta. Então, ao mesmo tempo, você proclama que Deus é bendito, digno de louvor, mas você é aquele que abençoa Deus. No sentido, não de que você vai trazer bênçãos para Deus, mas vai proclamar o seu nome, vai bendizê-lo, vai exaltá-lo. Esta é uma expressão rabínica comum lá no conhecimento do judeu, que indica louvor a Deus. Devido aos seus muitíssimos benefícios, a Escritura tem sempre essa repetição de bendizer a Deus, de glorificar a Deus. Um texto que eu pensei rapidamente para nós olharmos, Salmo 68, 19. Confira aí na sua Bíblia, Salmo 68, versículo 19. Começa com essa mesma expressão. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Essa expressão de bendizer, de exaltar, de glorificar o Senhor, está presente em toda a Bíblia. Exatamente no reconhecimento de que Deus é esse ser maravilhoso. Deus é esse ser incompreensível, distante ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo tão próximo e tão carregado de amor para com o seu povo. O termo hebraico Baruch, agora é nome de gente, né? Mas é um termo hebraico que significa bendito. A palavrinha Baruch é justamente esse significado. Figura aqui no Salmo 68, está presente também em muitos outros textos do Velho Testamento, e a Septuaginta, aquela versão feita mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo, transferindo o conteúdo da Escritura judaica, a Bíblia judaica, para a língua grega, porque ela só estava presa no vernáculo judaico, hebraico, trazendo para a língua grega. Quando foi traduzida essa palavrinha Baruch, foi usada exatamente essa palavra que Paulo usa aqui, eulogetos, bendito seja, é bendito, é digno de louvor, é digno de glória, essa palavra que Paulo usa aqui em Efésios. Russell Champlin, no seu comentário, diz assim: portanto, a sua ideia é que Deus seja louvado, exaltado, devido naturalmente àquilo que Ele fez em favor dos homens, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a ideia de Paulo é justamente proclamar isso. Já que Deus nos trouxe graça e paz, Ele nos trouxe salvação graciosa e nos fez estar em paz com Ele, já que nós estamos agora vivendo essa paz com o Senhor, não somos mais inimigos dEle, não somos mais objetos da sua ira, mas somos objetos do seu amor e do seu cuidado, somos trazidos como filhos amados, adotados em Cristo Jesus. Abre parênteses, essa questão da adoção vai ser tratada nesse mesmo parágrafo, um pouco mais à frente, numa outra reflexão.
Já que nós somos então trazidos para a família e somos adotados como filhos de Deus, eu preciso proclamar, eu preciso louvar, eu preciso glorificar esse Deus. É assim que Paulo pensa, e é assim que Paulo ensina para a igreja. Irmãos, precisamos bem dizer esse Deus, e bem dizer o Senhor é mais do que vir para a igreja domingo à noite. É mais do que cantar louvores ao Senhor. É mais do que falar algumas palavras aqui na sua casa. Então Deus é bendito como o doador das bênçãos para o seu povo. Esses atos nobres são enumerados, e a gente poderia, quem sabe, desfilar um carrilhão de verdades trazidas aqui nesse texto, que Paulo vai trazer para nós. Eu penso apenas algumas ideias aqui. Nós podemos pensar, é bênção de Deus sermos eleitos para a salvação. Estávamos falando com a classe de catecúmenos agora há pouco, antes do culto, que Deus olha para a humanidade toda caída e perdida no pecado, e todos mereceriam a perdição e a condenação eterna, e Deus seria justamente ou perfeitamente justo se cada pessoa fosse condenada. Ele não estaria sendo mal, porque o que cada pessoa merece é justamente a condenação. Ele estaria sendo justo, mas apesar de ser justo e deixar alguns na condenação, ele é gracioso e arrebanha um volume dessa raça humana e dá a essa raça humana a salvação. É um grande mistério. Por que Deus não salvou todos? É direito dele. O que os homens mereciam era a perdição eterna, mas ele usa de graça. Então, a eleição desde a eternidade passada, escolhendo um grupo de pessoas para a salvação, isso é uma dessas bênçãos de Deus, e ela alcançou você. A adoção, você ser um despojado da bênção e de repente você ser recebido pelo Pai e adotado e feito filho de Deus, pertencer à família de Deus e ter os privilégios de filhos. Embora agora nós percebamos e vivamos algumas dessas realidades na nossa vida, mas a grandeza da adoção vai se manifestar na eternidade. Nós somos adotados como filhos amados, participaremos não só do afeto, do amor, do cuidado de Deus à distância, mas presencialmente com Ele. Desfrutaremos de toda a riqueza e herança como filho de Deus. Imagine a riqueza que Deus possui em todo o seu reino, e nós desfrutaremos dessa riqueza porque somos filhos adotados. Redenção. O fato de você ter os seus pecados pagos, a sua culpa cancelada, é bênção de Deus. Perdão dos seus pecados é bênção de Deus. A revelação de Deus na sua pessoa vindo ao seu alcance é bênção de Deus. Os dons que o Espírito Santo coloca na nossa vida para glorificarmos o Senhor e servirmos uns aos outros é bênção de Deus. Então Paulo diz que nós devemos glorificar o Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz em nossa vida. Um outro comentarista cristão, Francis Folkes, ele vai dizer que no Novo Testamento, a palavra bendito, eulogetos, que nós lemos ali no grego, ela é usada somente com referência a Deus. Só Deus é bendito. No sentido último da palavra, Ele é aquele que merece o louvor. Mesmo quando fala em relação a Maria, bendito não é Maria, bendito é o fruto que está no teu ventre. Essa palavra bendito, ela sempre é utilizada e unicamente utilizada para com a pessoa de Deus no Novo Testamento. Os homens só são benditos quando recebem a bênção de Deus. Eles só são abençoados pelo favor de Deus. Deus é bendito quando Ele é louvado por tudo que Ele é, por tudo que Ele gratuitamente confere aos homens, ao seu e ao mundo, como resultado da sua criação. Acima de tudo, diz Folkes, Ele é bendito como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é revelado a nós supremamente na pessoa de Jesus. Nós não conheceríamos Deus na sua plenitude se nós não conhecêramos Jesus Cristo. Pela teologia natural, e vocês já ouviram muitas vezes essa palavra, essa revelação geral de Deus ao mundo, nós podemos saber que existe um Deus. Inclusive a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, que o ser humano é indesculpável diante de Deus, porque Deus se revela o tempo todo, através da sua criação, seja os grandes astros, seja as coisas tão minúsculas.
A casa que eu moro ali, muitos de vocês já foram lá, quem sabe na parte da frente e entraram na casa. Vocês nunca foram lá no fundo, né? Talvez alguns de vocês já. É uma casa excelente, mas é de um piso antigo, tanto interno quanto externo. E a ardósia do lado de fora já tem um monte de falhas e trincas e a gente cansa de arrancar mato ali. O tempo todo, mato nascendo. E ontem eu me dei o trabalho de arrancar um pouco de mato lá entre as ardósias do piso. E arrancando os matos ali, meus irmãos, é uma plantinha que nasce de graça lá no quintal, uma florzinha tão minúscula, pouco maior do que a cabeça de um alfinete, de um azul, eu não sei se é azul ou se é roxo, porque eu sou ruim em cores, né? Mas de uma tonalidade meio roxeada, meio azulada, linda, uma florzinha tão minúscula e tão perfeita. Eu arrancando os matinhos, uma delas pulou nos meus olhos. Falei, Deus, que coisa fantástica. Que linda é a sua criação. Uma florzinha que talvez nós passamos e pisamos por cima dela o tempo todo e não paramos para ver. Mas quando você levanta e olha, a perfeição de cada pétala, a perfeição de cada detalhe daquela pequena flor, está ali para manifestar a nós a grandeza e a beleza, o conhecimento e a capacidade desse Deus tremendo. Nós só conhecemos Deus, de fato, na pessoa de Jesus Cristo. Mas podemos saber que existe, porque toda a criação atesta a favor da existência de Deus. Por isso, diz Paulo, o homem é indesculpável. Então, a primeira proposição minha é esta: a percepção da verdade concernente à nossa salvação leva-nos a louvor, leva-nos à proclamação e à glorificação do nosso Deus. Por isso, Paulo diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. A percepção da verdade concernente ao nosso culto é que Deus seja louvado sempre. Quando nós falamos em culto, a trajetória normal da nossa mente é nos dirigirmos para a igreja, não é mesmo? Quando você pensa em culto, você pensa em igreja. Mas essa é uma distorção que nós criamos pela nossa prática religiosa. Culto não está limitado à igreja. Culto pode ser realizado em qualquer lugar. Esse era o problema que aquela jovem senhora prostituta lá da cidade de Samaria trouxe para Jesus. Senhor, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Nós, os samaritanos, temos o Monte Gerizim, e é ali que está o nosso templo principal. É ali que nós adoramos. Senhor, onde é o lugar de adorar a Deus? Qual a resposta de Jesus? Vai chegar a hora. Vai chegar a hora que nem nesse Monte Gerizim, porque Jesus estava próximo ao monte, nem aqui no Monte Gerizim e nem lá em Jerusalém. Não é lugar específico, não é apenas um ponto geográfico o lugar da adoração ao Senhor. Vai chegar a hora em que Deus levantará um povo que o adore em espírito e em verdade. A adoração não está consignada a templo. A adoração não está limitada a uma estrutura que nós construímos para nos sentirmos bem. Adoração é a vida. Adoração é a completude de cada ato nosso diante do Senhor. Então nunca se pode esquecer, meus irmãos, que o louvor, que a adoração, que o culto deve ser atribuído sim a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos tem abençoado. E o nosso culto é um Deus triuno. Nós não adoramos só o Pai, nós não adoramos só o Filho, nós não adoramos só o Espírito, nós não misturamos as pessoas. O Pai é Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. O Pai não é o Filho não é o Pai. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Cada pessoa da Trindade é distinta, mas é um único ser, é um único Deus. E nós adoramos a esse Deus triuno. Nós tivemos a nossa segunda reflexão olhando os versículos 1 e 2, e se você se lembra ali, nós falamos sobre o foco central dessa carta. E falamos que o ponto central dessa carta é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Paulo mostra essa trindade na carta o tempo todo. Depois você entra no YouTube, veja lá a segunda reflexão e ouça de novo se precisar. Nunca podemos esquecer, então, que nós adoramos um Deus triuno.
Nós olhamos os escritos de Paulo e ele se deleita em mencionar o tempo todo, como dissemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus triuno é fartamente apresentado nas páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Existem grupos que são unitaristas. Entre eles, no Brasil, mais perto de você, talvez seja o Testemunho de Jeová. Mas existem outros também que são unitaristas, que creem apenas que Deus é uma única pessoa. Mas a Bíblia apresenta Deus em 3 pessoas. As 3 pessoas são iguais, em poder, em graça, em glória, em atributos, em conhecimento, em tudo que um é, o outro também é exatamente igual. E nós glorificamos esse Deus triuno. O Pai nos tem abençoado, diz Paulo aqui. É por meio do Filho que nós somos abençoados e recebemos a bênção do Pai. As bênçãos trazidas mediante a obra de Cristo é trazida a nós através da ação do Espírito Santo. Então é esse Deus triuno que age e interage o tempo todo a nosso favor, a nos abençoar. A posição cristã, meus irmãos, é sempre inevitavelmente trinitária. Nós somos trinitários, cremos num Deus triuno, e a nossa posição é essa, não abrimos mão. Deus é um ser triuno. Tendo então o correto conceito bíblico da salvação, Ele nos deu graça e paz. Paulo vai dizer que as 3 pessoas da Trindade são benditas, embora ele traga aqui, num primeiro momento, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós glorificamos o Pai, estamos glorificando o Filho, estamos glorificando ao Espírito Santo. A salvação é uma realização desse Deus triuno. Só para relembrar rapidamente, a Bíblia diz que o Pai elegeu o pecador antes da fundação do mundo, para que esse pecador fosse salvo nele. O Filho livremente se dispôs a vir e a dar a sua vida em resgate desse pecador eleito. E o Espírito Santo se prontificou a aplicar no coração do pecador todos os passos necessários para a conversão e também para a santificação e transformação de vida desse pecador. É esse Deus triuno que age e interage o tempo todo na reconstrução do homem caído, na reconstrução do homem perdido e pecador. A Trindade, portanto, irmãos, é uma unidade, e as obras de cada pessoa da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo distribuídas em funções específicas, o Pai elegeu, o Filho morreu, o Espírito Santo aplica. Mesmo que nós distribuamos assim essas obras, elas são obras de um único Deus. Quem te salvou? Deus. Ele é triuno, mas ele é uno. Ele é 3, mas ele é um ao mesmo tempo. Não são 3 deuses, é um único Deus. Então essa obra salvífica do Deus triuno, ela é exposta também com muita clareza nesse parágrafo. Desejaríamos ter um pouco mais de tempo e mais vagar, quem sabe, para olhar ponto a ponto. Mas se você der uma olhada rápida dos versos 4 a 6, Paulo fala do Pai. Se você passar os olhos, você vai dizer que é Ele que escolheu, é Ele que deu o Filho, é Ele que nos amou, é Ele que predestinou, é Ele que, segundo o seu beneplácito, vontade livre, fez essas coisas acontecer. É o Pai, do versículo 4 ao 6. Do versículo 7 ao 12, o apóstolo Paulo fala do Filho. É o Filho que deu a vida, é o Filho que derramou seu sangue, é o Filho que desvenda o mistério de Deus a nosso favor, é o Filho que faz convergir nele todas as ações de Deus a nosso bem, e todo o universo vai ser restaurado no Filho. Então do 7 ao 12 Paulo fala do Filho, e nos versos 13 e 14, de modo, terminando aí o parágrafo, Paulo fala do Espírito Santo. Esse Deus triuno é o Deus que opera a nossa salvação. Veja que em cada caso apresentado aqui, Paulo conclui a sua descrição falando sobre para o louvor da glória de sua graça. Versículo 6, terminando de falar sobre o Pai, ele fala para o louvor e glória de sua graça. Versículo 12, muda um pouquinho a construção da frase, mas a ideia é a mesma, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E finalizando, então, aqui sobre a pessoa do Filho, e finalizando sobre a pessoa do Espírito Santo também, o penhor e o resgate em função da sua glória.
cada uma dessas três pessoas são apresentadas como esse Deus Salvador da nossa vida, e cada uma dessas pessoas são focadas em receber a glória através da vida daqueles que foram salvos. Martin Lloyd Jones, mais uma vez citando o irmão, ele diz que o conselho divino, o que é o conselho divino? A ideia, meus irmãos, que temos pela Escritura é que lá na eternidade, a gente não consegue pensar em eternidade, a gente pensa em tempo, né? Então pense em tempo mesmo. Lá atrás, onde eras e eras sem fim, antes da criação de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram num fim de tarde. Claro que não existia tarde no sentido do tempo, né? Mas eles se reuniram numa expressão da sua existência e resolveram os três criar um projeto. Dentro desse projeto incluía a criação de todas as coisas. O mundo visível e invisível. Dentro desse projeto incluía que o homem seria colocado numa atmosfera de perfeição e de vida, mas que ele teria a possibilidade de cair e pecar. Dentro desse projeto já incluía o fato de que certamente o homem pecaria. Dentro desse projeto existia a ideia de que Deus proveria o Salvador, Cristo Jesus, e lá nessa conversa da Trindade, lá na eternidade passada, se resolveu que o Filho seria o Salvador, aquele que viria e daria a vida pela redenção do homem. E que o Espírito Santo seria aquele que sustentaria o Filho no seu ministério terreno, e o Espírito Santo seria aquele que tomaria a obra de Cristo e a aplicaria no coração de cada um daqueles que Deus escolhera lá no passado para a vida eterna. Então, só trazendo essa ideia do Martin Lloyd Jones sobre o conselho de Deus. E essa palavra conselho de Deus vai aparecer aqui no texto de Paulo algumas vezes, em outros lugares na Bíblia também. O conselho divino, portanto, diz Martin Lloyd Jones, considerou tudo antes da fundação do mundo, e a obra foi dividida e planejada dessa maneira. O Pai tem o seu propósito, o Filho se dispõe voluntariamente a fazê-lo e levá-lo a efeito, e veio e fez, e o Espírito Santo se afirma dele que ele estava pronto a aplicar essa obra salvadora no coração do perdido. Então você percebe essa ação conjunta das três pessoas da Trindade em função da nossa salvação. Por isso, diz Paulo, Deus deve ser louvado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Você tem dito isso às vezes? Bendito seja Deus. Glorificado seja o Senhor. Algumas igrejas, quem sabe, forçam ou colocam na tradição cultica ou vivencial dos irmãos essas expressões: glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus, e às vezes se torna quase que um mote, uma repetição quase que mecânica diante de algumas situações. Mas nós devemos falar isso sim, meus irmãos, aqui e ali, no reconhecimento da glória de Deus, da obra de Deus, da salvação que Deus traz a nós. Devemos falar e deixar fluir dos nossos lábios: louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Quando você recebe uma bênção lá em casa, você diz pelo menos graças a Deus. Não foi o meu braço que me trouxe essa vitória, foi a mão poderosa do Senhor. Graças a Deus, estou curado dessa enfermidade, foi a mão poderosa do Senhor. Louvado seja Deus por isso, por aquilo. O cristão glorifica. Então, naturalmente o crente deve fazê-lo. Em referência ao que ele fez, devemos bendizê-lo. Em referência ao que ele é, devemos bendizê-lo. Burdiman, um outro comentarista cristão, diz que Paulo recorda que todos os benefícios espirituais são colocados à disposição da igreja que existe e extrai a sua vida do cabeça, que é Cristo, que agora reina nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo vai dizer no outro momento que nós estamos em Cristo nessas regiões celestiais. Lembra que nós falamos no domingo passado? Você é um habitante de Éfeso, você é um habitante aqui dessa vivência humana perdida e caída no pecado. É difícil ser realmente um cristão santo e separado, comprometido, fiel em Cristo Jesus o tempo todo, nesse mundo podre no qual nós estamos, mas somos um povo diferente. E é preciso que nós vivenciemos isso de fato e de modo que Deus seja glorificado. E ao mesmo tempo que estamos em Éfeso, Paulo diz para nós essa carta algumas vezes: estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa expressão é paulina.
Você não vai encontrar essa expressão nem em Pedro, nem em Judas, nem em Tiago e nem em outro lugar. É uma expressão paulina. As regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo disse certa vez que ele conheceu o homem, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, Deus é que sabe. E ele faz esse jogo de palavras 2 vezes lá em Coríntios, capítulo 12. E ele vai dizer, eu conheci esse homem. Na verdade, Paulo estava dizendo, olha, eu sou esse homem. Né? E eu fui elevado até as regiões celestiais. Eu fui levado a estar na presença do Deus Todo-Poderoso, visivelmente contemplando coisas que são indizíveis. Recebeu revelações que ele nem conseguia explicar na sua plenitude, na sua inteireza. Ele experimentou de conhecer coisas celestiais. E Paulo vai dizer ali então que ele conheceu essas regiões celestiais. E certamente Deus mostrou essa verdade para Paulo, que aqueles que estão em Cristo, ao mesmo tempo que estão com os pés na terra, já estão resguardados como propriedade para habitar nessas regiões celestiais em Cristo. Nós já estamos em Cristo nessas regiões celestiais. Olha capítulo 1, versículo 20. O que diz aí? Ele exerceu em Cristo o poder, ressuscitou Cristo dentre os mortos e nos fez assentar, e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo foi retirado da condição de morto, um corpo inerte, foi glorificado e foi levado a assentar lá nessas regiões celestiais. Paulo fala que Cristo está lá, mas olha o versículo 6 no capítulo 2, agora com relação a você. Paulo diz assim que Deus toma o pecador, versículo 1, morto e sem vida, o ressuscita e o faz assentar, versículo 6, juntamente com Cristo nos lugares celestiais. O pecador, salvo em Cristo Jesus, também já faz parte desse lugar. O autor aos Hebreus vai dizer que nós já nos achegamos a fazer parte dessa igreja celestial. Paulo aos Gálatas, ele fala sobre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. E ele fala que aqueles que são salvos em Cristo Jesus pertencem a essa Jerusalém celestial. Então, lugares celestiais, regiões celestiais, às vezes foge-nos o conhecimento pleno disso tudo. Mas nós estamos já em Cristo assentados ou pertencentes a essa região celestial. Então, quanto mais o crente tem, meus irmãos, conhecimento da tão grande salvação idealizada e realizada por Deus, quanto mais nós conhecemos essas realidades de Deus a nosso favor, tanto mais nós podemos de fato dizer, bendito seja Deus, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Os de mais longa data, por mais tempo de conhecimento da canção, outros mais novos, aqui e ali, com menos influência, ouvem e cantam. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim. E a canção vai dizendo que não existe palavras, não existe capacidade para expressarmos, de fato, a gratidão que existe no nosso coração por tão grande salvação que Deus nos dá. Então o cristão é aquele que, quando ele conhece a salvação, mais e mais ele descobre realidades dessa salvação, mais e mais ele vai dizer com o coração aberto, bendito seja Deus. Meus irmãos, o culto do crente ao Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, seja no âmbito individual, da sua vida pessoal, seja no âmbito coletivo, como comunidade, como igreja, tem o foco principal de adorar a Deus. Nós não fazemos o culto para uma manifestação dos nossos talentos. Não fazemos o culto para expor o nosso conhecimento, a nossa habilidade de falar ou de cantar. Não fazemos o culto apenas para manifestar em gestos coisas nossas. O culto foca Deus. O culto está focado unicamente na pessoa de Deus, e qualquer que seja a atitude nossa, seja daqui de cima ou sentado no seu lugar, aí no seu banco, qualquer que seja a atitude ou sentimento que traga para você alguma glória pessoal, desfocou o culto. O culto visa tão somente a glória de Deus.
Culto, portanto, é a prostração e a rendição humilde diante de Deus, no reconhecimento de quem Ele é e diante de tudo que Ele fez por nós. Isso é culto, é reconhecer a Deus. Lembra da minha pergunta em introdução? Quantas horas por semana você devota em culto a Deus? Não pode ser medido. Não dá para ser medido. Porque culto não é um ato litúrgico. Culto não é um ato litúrgico no sentido religioso dentro de um templo. Culto não é apenas um ato ou um tempo onde nós nos ajuntamos e glorificamos o Senhor pública e verbalmente. Culto é a vida. Culto é a resposta do nosso coração o tempo todo em glorificá-lo. Aqueles que são do Senhor, meus irmãos, deviam ser de tal forma impactados e planificados por esses conceitos, por essas verdades, que deveriam motivar-nos a estar juntos o tempo todo. Bancos vazios em nosso meio, quando sabemos que muitos, quem sabe, estão em casa assistindo uma novela, ou Fantástico, ou participando de qualquer outro evento, depõem contra essa verdade. Porque quanto mais o crente conhece de Deus, mais ele quer glorificá-lo, mais ele quer servi-lo, mais ele quer estar junto com aqueles que também têm o mesmo propósito. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra disso? Lá em Éfeso, para essa mesma igreja. O Senhor Jesus Cristo disse lá na frente: ah, que pena, que você não é nem frio e nem quente, mas você é morno. Quem dera você fosse pelo menos frio, e quem dera você fosse realmente quente. O desejo de Jesus, irmãos, é que nós sejamos completamente envolvidos com a causa, comprometidos com o seu reino. Então o culto é a prostração e a rendição da nossa vida o tempo todo, reconhecendo o favor, reconhecendo o seu ser, reconhecendo os seus feitos na nossa salvação. Não há outra alternativa a não ser dizer e viver: bendito seja Deus. Terceira e última coisa, a adoração é o ato consciente de rendição e o reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Ficou uma proposição ali um tanto quanto longa, né? Dá um trabalho cerebral até para entender aquela frase. Mas é isso aí. Adorar é conscientemente nos render ao Senhor. Adorar é conscientemente reconhecermos que Ele é o Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. E porque Ele é soberano, e Ele mesmo assim resolveu salvar a minha vida e me dar a vida eterna, isso é adorar, é reconhecer, é enaltecer esse Deus o tempo todo. Então, meus irmãos, cultuar a Deus é mais do que um ato formal, é mais do que um culto público, é mais do que um momento religioso que se realiza nos templos ou em alguns lugares separados, quem sabe, previamente escolhidos, para que a gente faça um culto, seja a forma que for. O conceito de adoração nas páginas da Bíblia não é algo pontual. É o que Jesus disse: virá o tempo que nem nesse templo e nem naquele outro, mas o tempo todo, em espírito e em verdade, o tempo todo, numa vida comprometida com os valores de Deus, o tempo todo glorificando o Senhor, o tempo todo enaltecendo a Deus, o tempo todo vivendo de tal maneira que as minhas ações glorifiquem o Senhor. O profeta Isaías, meus irmãos, ele adverte contra um culto mecânico. O que é um culto mecânico? É quando a gente vem na igreja, já está acostumado, parece que domingo a roupa até pula para a gente, e a gente veste aquela roupa, é a roupa de ver Deus, né? A roupa de ir na igreja. Então a gente está acostumado, mecanicamente nós viemos para a igreja, e cantamos, levantamos a mão, e dobramos os joelhos, e oramos. É uma coisa mecânica. Lá dentro o coração está falando isso mesmo? Ou estamos apenas repetindo um ato litúrgico? Isaías bate firme contra o seu povo nos seus dias, dizendo exatamente isso. Se você quiser, abra lá ou apenas ouça, Isaías 29:13, o profeta diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E o texto continua dizendo: Deus vai pesar a mão sobre esse povo. Um povo que apenas o adora e o serve maquinalmente, mecanicamente. O cérebro e o corpo já estão conectados, que chega domingo tem que ir para a igreja. Mas apenas o corpo vem.
o coração fremente de Deus, um coração apegado ao Senhor, grato ao Senhor, não vem. Então apenas um culto mecânico não agrada a Deus. Eu não vou ler o texto, porque é um texto um pouquinho mais amplo, mas se você voltar e ler o capítulo 1 de Isaías, especialmente do verso 10 ao verso 20, Isaías vai dizer exatamente isso. Nos versículos anteriores ele fala, olha, o boi conhece o seu dono, o jumento sabe qual é o lugar da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não sabe quem eu sou. O meu povo não tem prazer em conhecer a mim. O meu povo prefere outras coisas. Eles até vêm na igreja, até vêm no templo, até fazem isso ou aquilo outro. E sabe qual é a fala de Deus ali nesses versículos 10 a 20? Estou cansado de ver vocês aqui na minha casa. Estou cansado de ver esse povo que vem sábado após sábado, porque o culto lá era no sábado, né? Estou cansado de ver esse povo que vem o tempo todo aqui, mata cordeiros, faz sacrifício, guarda os dias santos e tudo mais, mas é só da boca para fora. Por dentro não me ama, por dentro não segue os meus princípios, por dentro não ama a minha palavra. Então Jesus volta e fala dessa questão lá com aquela mulher. João 4, 23 e 24, Jesus diz assim: vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Deus não quer adorador de igreja, Deus não quer adorador de templo, embora o cristão ama a igreja e ama o templo, mas Deus não quer apenas que a gente seja assim, adoradores de um tempo em templo. Deus quer que nós sejamos adoradores o tempo todo, em espírito e em verdade, com toda a nossa vida. O nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele ainda estabelece que o nosso culto seja expresso através da nossa vida. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que vai na igreja e levanta a mão e clama e chora. Não é aquele que apenas carrega a Bíblia, e alguns levam uma Bíblia bem grande, né? Não é apenas aqueles que vão para a igreja e fazem a sua cerimônia no templo. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. O nosso culto, portanto, é guardar os mandamentos do Senhor. O nosso culto, portanto, é caminhar com o Senhor em cada momento da nossa vida. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer aos crentes, tanto da sua época quanto aos da nossa época: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para quê? Para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer é para a glória de Deus, ou precisa glorificar o Senhor. Em Colossenses, Paulo vai dizer no capítulo 3, 17: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo diz: irmãos, rogo-vos, insisto com vocês, que vocês apresentem o vosso culto a Deus, o vosso corpo, a vossa vida, como culto a Deus. Lembra como era o culto a Deus lá no simbolismo judaico? Pegava-se um cordeiro, ou na semelhança de Abraão, pega o filho, deita em cima do holocausto e sacrifica. Era o culto a Deus. Paulo está dizendo agora, não é mais o cordeiro, agora é você. Deite-se e seja você o sacrifício ao Senhor. Ofereça a sua vida o tempo todo para glorificar o Senhor. Então, meus irmãos, o culto cristão ele é apresentado a Deus na medida em que os relacionamentos do crente, seja com o mundo, seja com o seu próximo, estejam certos dentro da palavra de Deus. O meu relacionamento como marido precisa ser certo para com a minha esposa. Bom trato, gentileza, carinho, cuidado, atenção, provisão, amparo, segurança, respeito. O trato da esposa para com o marido também, tudo isso envolve o trato dos pais para com os filhos, o trato do patrão para com o empregado, o trato do empregado para com o patrão, os relacionamentos interpessoais, tudo isso precisa ser vivido de maneira concernente à palavra de Deus, de modo tal que a nossa vida seja esse culto. Se nós tivermos apenas um bom culto, aqui na igreja, mas em casa a gente trata mal o tempo todo e desrespeita, o nosso culto não valeu nada.
Se nós tivermos um culto belo, bonito e gostoso, emocionante aqui, e cantarmos louvores ao Senhor, mas chegarmos no trabalho, nós formos um péssimo testemunho da fé, nosso culto não valeu nada. Estou cansado de sofrer um culto assim, disse Deus ao povo nos dias de Isaías. Porque é apenas um culto da boca para fora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos leva a adorá-lo conscientemente e render a nossa vida de forma tal que reconheçamos o Senhor como nosso Deus e cumpramos os seus mandamentos em nossa vida. Termino aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem de fato vivido isso? Expresso isso na sua vida? Ou isso é apenas um ato religioso aqui na igreja? Os seus atos glorificam o Senhor, apesar de suas fraquezas e falhas? Então, meus irmãos, conhecer a Deus implica numa vida de adoração e de culto ao Senhor. Culto verdadeiro, em espírito e em verdade. Uma rendição tal que nós busquemos viver diante dele, de modo que a nossa vida, em atos, palavras, ações, sentimentos, reações, tudo isso glorifique o Senhor através da obediência à sua palavra. Que Deus nos abençoe. Que essa expressão de Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja uma glorificação que encha o meu e o seu coração. Amém?